logo a próxima pergunta, e tu deves ter formação nesta área, porque vens de direito, não sei se te ensinaram isso na escola, mas onde é que está então a objetividade moral, não é? Se não existir Deus, onde é que está a objetividade Deixa moral? de haver qualquer referencial, passa a ser um referencial de uma moralidade imanente, que os filósofos chamam-lhe moralidade imanente, que é uma espécie de uma moralidade imanente à natureza, não é? E temos vários que falavam sobre isto. Kierkegaard e mesmo Kant falava sobre isto. Mas não fala dessa forma assim. Mas o que eu quero dizer é, quando Deus sai do nosso universo, mas só percebe isto quem tem fé. Eu o acho bem que e o não. mal tornam-se... Eu conheço muitos filósofos que acreditam que não existe objetividade moral. Mas eu acho que é a objetividade moral. Eu acho que o bem é o bem. Mas e o mal achas é o mal. porque és crente. Exato. Porque sem Deus não há. Sem Deus não há, isso que eu estou a dizer. Exato. Se tirarmos Deus do discurso, não é política, é do discurso da narrativa. Isso. O bem e o mal tornam-se meros opiniões, tornam-se tudo relativo e subjetivo. Nós vamos sentar-nos aqui, e este grupo de pessoas estão aqui, e vamos dizer o que é bem. Eu acho isto. E outro vai dizer, eu acho aquilo. Por isso é que quando discutimos a eutanásia, por exemplo, mas é um dos exemplos só. Uns dizem assim, bom, eu acho bem por isto, por isto e por aquilo. Eu acho mal por isto, por isto. Mas se só usarmos argumentos pragmáticos, eu acho mal porque não há cuidados paliativos. Dá a ideia que se houvesse, então já era bem. Exato. No mero discurso formal, terreno, nós podemos dizer assim, quem acredita percebe que a vida é tão importante e é tão central que retirá-la, anulá-la, humilhá-la, espezinhá-la, diminuí-la é sempre mal. Exato. Curiosamente, estes valores que são os valores da sociedade ocidental são todos cristãos. Sim, não porque é? a nossa matriz é judaico-cristão, só que hoje alguns não querem perceber isso. E portanto, quando eu digo que o Papa presta um mau serviço, é porque está a dar armas àqueles que defendem há muitos anos que a matriz não devia ser judaico-cristã, devia ser outra coisa qualquer que nunca foi. Só que a Europa milenar é judaico-cristã. Isto não quer dizer que todos tenham que ser católicos nem cristãos. Não, a nossa matriz cultural é judaico-cristã. E o impacto que teve no mundo. Evidente. Não é? Porque nós, quando chegámos a outras civilizações, havia o sacrifício de crianças. Claro. Ou seja, é assim que o mundo funciona. A escravatura, que hoje nos dizem que nós levamos, em África já havia escravatura antes de chegarem os europeus. Já havia escravatura. Quem nos vendia os escravos eram os africanos. Já havia escravatura. A escravatura em todo o mundo. E as pessoas dizem, hoje devemos penitenciar-nos. É evidente que houve episódios da nossa história que nós não nos revemos. Exato. Mas quem é que acabou com a escravatura? Foram estes mesmos europeus. Exatamente. E é preciso ter atenção que, por exemplo, Paulo fala justamente na escravatura. Claro. A dizer que era bom que não houvesse escravatura. É evidente, porque o homem todo deve ser livre. Exatamente. Mas uma coisa é o era bom. Mas demoraram. Outra é o que é. Mas a sociedade ocidental demorou 1700 anos a resolver o problema. Mas mesmo assim foi o ocidental que resolveu. Mesmo assim foi ocidental. Não foram os outros. Não foram nem os asiáticos. Não, porque hoje existe escravatura. Evidente. E se fores ver, não é nenhum ponto ocidental. Evidentemente. E continua a haver escravatura lucrativa. E de zonas que nos acusam a nós e que nos pedem para pedir desculpa pelo nosso passado. Eu não peço desculpa pelo nosso passado. Contigo. Eu tenho muito orgulho do nosso passado. Nunca vou pedir desculpa pelo nosso passado. Eu acho que tu não tens de pedir desculpa porque não fizeste. Mas mesmo os nossos antepassados não têm que pedir desculpa. Mas tu também, nem eu nem tu, temos legitimidade para pedir desculpa por causa deles. Não faz sentido, na verdade. Ou seja, vou eu dizer para pedir desculpa por causa do que o meu avô fez. Quando se vê líderes políticos dizer assim, eu peço desculpa pela colonização. Mas que disparate é que isto faz? É um disparate. Estamos a dizer assim, olha, eu peço desculpa por um antepasado meu de há 500 anos. Num mundo completamente diferente. Exato, faz um adjornamento que é como se naquele mundo fizesse algum sentido não haver escravatura. Não fazia. Miguel, hoje alguns dos nossos grandes heróis, que todo o mundo louva, e inclusive é a cultura de esquerda, o Winston Churchill, por exemplo, conhecido por ter derrotado os nazis e o fascismo, não só defendia o colonialismo, como chegou a defender até a eliminação de algumas raças. Exato. Porque era o contexto, era o momento da época. Exato. E há uma coisa que nós temos que saber, e eu acho que a gente sabe: ninguém é perfeito. Exato. Nem eu, nem tu, nem ninguém do passado, nem ninguém do futuro. E no futuro dirão o mesmo de nós os dois. No futuro dirão nós os dois. E vão dizer que nós éramos os animais. Sim, e temos que pedir desculpa. E os nossos antepassados e os nossos descendentes. Eu digo já aos meus descendentes que não podem pedir desculpa por mim. Eu, como ainda não tenho, não posso acrescentar. Mas está aqui gravado. E de pedir desculpa por outros. Aqui eu não peço desculpa a ninguém. Estou a brincar. Essa fica para a memória futura já, para eles não usarem. Não usem. Ou seja, eu fiz as minhas cenas, a responsabilidade é minha. Ponto final. Não é? A questão aqui é. Mas isso foi uma coisa que mexeu comigo e me mostra um bocado. Eu senti um bocado man in a mission. Vou-te dizer. E quando eu comecei a ver o teu mindset, o aproveitamento intelectual do que se está a passar lá fora, a manipulação
a manipulação dos zombies e a forma como manipulizaste, tu conseguiste pôr a comunicação social toda a trabalhar para ti. Contra mim? Não, a teu favor. Eu digo-te uma coisa, eu nem sei se o Mike Billings fazia melhor que aquilo, porque o trabalho que tu fizeste foi impressionante. Temos bons políticos, o Costa é hábil. É muito hábil, o Sócrates é brilhante, talvez o melhor. Eu agora estou a ver se tu vais conseguir ser melhor que o Sócrates. É um brilhante aldrabão, mas é um brilhante. Mas é brilhante. Sim, temos que admitir, com uma capacidade impressionante, e eu acho que ele ainda vai ser Presidente da República. Quem o vê e ouve, parece que todos lhe devemos dinheiro. Eu não sei o que é que ele fez. Eu não sei o que ele fez, não sei a história. Será a justiça. O pessoal faz julgamento público, que aqui em Portugal é uma coisa que está na moda. Mas é assim, Miguel. E depois os políticos dizem todos: a justiça, o que é da justiça? Exato. Eu não concordo muito com essa ideia. O Sócrates só nota uma coisa, que me parece evidente: é a forma como enriqueceu sem explicação, tendo tido funções públicas. Pois. Porque assim, tu, como empresário, se enriqueceres, trabalhaste, fizeste tudo por isso. Documentado. Agora, eu sou político também. Quando eu vejo políticos a construírem palácios ou ter, eu pergunto-me: onde é que eu falhei na vida? Pois, não é? Ele fez palácios, ele fez casas. Eu andava em França a fazer casas, não sei de quê. Coisas, okay. Mas é o mesmo que esta história do Montenegro agora. Eu não sei se o Montenegro cumpriu leis ou não. Mas em Portugal não acho que está um bocado o julgamento público. Acho que está assim uma coisa azeda. Até podemos discutir se às vezes não vamos longe demais. Mas há uma coisa que eu acho estranha, e tenho que dizer. Mas não é só isso. Segredo de Justiça está tudo na televisão. Então, mas isso já se sabe como é que é. O segredo funciona só contra as pessoas, não é? Na maior parte dos casos. Mas sendo eu acusado muitas vezes de fazer esta coisa populista, dizer são todos iguais, a verdade é que eu tenho que te dizer, e ficará ao juízo de quem nos está a ouvir, que eu acho muito estranho. Isto não é dizer eles são culpados necessariamente, mas eu acho muito estranho pessoas que têm a mesma profissão que eu, portanto penso eu ganharão o mesmo que eu ou pouco mais, noutras funções políticas. Ganha-se isto, e muito bem, porque já ganhamos mais do que a maior parte da população. De repente vejo-os a terem investimentos de milhões ou de centenas de milhares de euros que para qualquer política é impossível. Não faz sentido, ora, como é que aconteceu? Só pode ter acontecido de uma forma, amiga. Okay, estou a perceber. Foram buscar dinheiro a algum lado. Exato. E portanto é isto que temos que dizer às pessoas, isto não é justo. Portanto, neste caso que estivemos a ver do Montenegro, que eu me pergunto é onde é que o homem foi buscar dinheiro para 6 andares? Mas sabes o que é que eu palácio de 6 andares? Eu sinto que os portugueses dizem assim, se não fosse ele seria outro, se fosse eu seria outro. Estás a ver o mindset? Percebo. Eu sinto muito esse mindset. Eu também sinto na rua, mas não é verdade. Eu costumo dizer-lhes isto. Ou seja, tu não concordas com isso? Não, eu digo sempre. Por exemplo, há aquela coisa de, por exemplo, tu tens dinheiro. Tu não achas que era legítimo o governo dizer onde é que vem este dinheiro? Perguntar? Eu acho legítimo. Ou as autoridades, nesse caso? Eu acho que aos políticos isso é legítimo. Mas mesmo aos cidadãos? Porque assim, porque é que tu não, se tu ganhaste dinheiro, como é que tu não tens forma de provar como é que ganhaste dinheiro? Claro, é porque tem mão escondida por trás. Mas é o mesmo que eu digo dos políticos. Não é? É evidente que se pode dizer assim, bom, não é a pessoa que tem que justificar, é o Estado que tem que justificar. Eu não concordo. Isso é eu acho que se nós vivemos aqui em comunidade... Mas, Miguel, é um raciocínio puramente jurídico. Quer dizer-se assim, por causa da presunção de inocência, quem tem que provar é o Estado. Pronto, ok. Jurídico. Outra coisa é politicamente. Exato. Politicamente, eu chego, perguntam-me assim... Olha, socialmente. E eu como político, Ferrari, político decido comprar um Ferrari. Eu como cidadão, é legítimo, não é? Então as pessoas não têm que perguntar como é que este tipo comprou um Ferrari sendo deputado. Onde é que foi buscar o dinheiro? E eu aí posso dizer, a minha mulher é rica, o meu pai é rico... Mas isso não é possível então fazer isso? Os políticos, não é? Eles não têm que dar aquelas declarações de onde é que vêm os rendimentos. Ainda agora temos tido essa polémica com o caso do líder do PSD por não a ter entregue e por não a ter atualizado. Mas é obrigatório. Nós sempre que atualizamos o património, temos que atualizar. O que devia também ser questionado é onde é que se foi buscar o dinheiro para fazer aqueles pagamentos e para se comprar aquelas coisas. Isso não é preciso justificar? Porque só é a partir do momento em que tu te tornas político. Portanto, antes não. Antes não dizes onde é que veio aquele dinheiro que tu já tinhas, não é? Tu podes chegar lá, eu tenho X. Tenho 6 milhões, pronto, tenho aqui no banco. E ninguém vai ver milhões. se tens ou não. Ou tens que provar que tens. Não, só os jornalistas é que devem e podem fazer esse trabalho. Mas eles não podem ir ao banco, eles não conseguem. Não podem e não devem. Nem conseguem. Nem conseguem. Não é? Por isso é que temos o que temos. Este sistema, isto só favorece aqueles que querem. Mas tu achas que devia ser assim? Achas que Miguel, sabes o que é que eu acho que acontece na política portuguesa? Sempre que há um caso destes, como do Montenegro, ou do Pedro Nuno Santos, ou do Sócrates, há sempre, sobretudo os dois partidos, vêm dizer, vamos fazer aqui uma mudança. E dá a ideia às pessoas que agora é que vai mudar tudo. E é aquela velha regra, que é preciso mudar alguma coisa para que tudo fique igual. Exato. Mas diz-me uma coisa, se vocês fossem eleitos, não é? Tu mudavas? Eu deixo aqui a quem está a ver deixa aqui. Este compromisso. Deixa aqui. Que vamos... exigir mas uma coisa objetiva. Vamos exigir de todos os políticos, todos, que demonstrem de onde é que o seu património vem, se ele é legítimo ou não é legítimo. Vão ter que apresentar documentação onde provam a legitimidade do seu património. E que pode ser muito. Mas pode ser coisas do tipo, a minha mãe deu-me 10 milhões?
Bom, se essa for a verdade, agora... Mas repara, mas então a mãe teria que justificar. E a mãe como é que foi buscar esses 10 milhões? Não é? Claro que podemos entrar numa cadeia em que o avô depois lhe deu, o bisavô também lhe deu e todos lhe deram. Mas isso significa que tens de uma família rica. Mas pelo menos tens que ter uma transferência. Exato. E tens não pode ser a minha mãe deu-me 10 milhões. E não há muita gente em Portugal que tenha 10 milhões. Portanto, há de ser um caso ou outro. Isso. Se todos os políticos começarem a dizer que lhes deram 10 milhões... Tudo, não é? As pessoas terem que dizer. Fica aqui a dica. De onde é que vem a sua vida? No fundo é dizer aos portugueses isto. Eu estou-me a candidatar a um cargo de primeiro-ministro. E há muita gente que diz, mas o que é que querem saber agora, que dinheiro é que o homem tem, que carro é que ele tem? Por uma coisa importante que ainda hoje vi num jornal. É que quem se candidata a primeiro-ministro tem que mostrar às pessoas que tem o perfil de alguém que não tem nada a esconder. Sim. E que teve uma vida, deste ponto de vista, séria e capaz de justificar os rendimentos que tem. Tu achas isso? Eu acho que os portugueses não precisam disso. Eles não querem muito saber disso. Pronto. Eu acho que eles estão mais interessados em saber quanto é que a minha reforma vai aumentar. Pronto, esse é o problema. Mas esse é um problema da nossa cultura política. Porque somos pouco exigentes. Depois não nos podemos queixar quando vemos os casos na televisão. Depois, eu também acho que não se podem queixar. Então, vemos assim, depois, olha, o tipo afinal tinha não sei quanto na Suíça. E ficamos todos, tinha não sei quanto. Mas quando se devia ter feito o escrutínio, não se fez. Exato. Portanto, eu acho mesmo, claro que alguns vão sempre dizer que isto é populismo. Nós estamos a candidatar-nos a um cargo... O que é populismo? Hoje qualquer pessoa que exige qualquer coisa é populismo, não é? Qualquer pessoa que é? Que se pede, que exige escrutínio, que exige coisa. Está a ser populista. Mas, por exemplo, porque as pessoas dizem que tu és populista. Sim. E eu de fora vejo assim... Okay. Miguel, posso dar um exemplo, só sem te interromper muito, que é este. Diz-me se isto faz algum sentido. E tenta ver, estou-te a pedir a opinião honestamente. Honestamente, eu só digo a verdade. Um tipo, eu sei, por isso é que eu estou a perguntar. Tens um tipo que trabalha, sei lá, como Ministro das Infraestruturas. Enquanto Ministro ou Secretário de Estado, uma coisa qualquer, ele decide alocar uma série de verbas públicas para empresas públicas que vão construir pontes, normal, infraestruturas, isso. Pontes, coisas desse género. E também empresas privadas que estão em parceria com o Estado, chamadas PPPs. E portanto aloca a umas uns milhões e tal. Muito bem. Há um dia que ele deixa de ser ministro, todos deixamos a política um dia, ainda bem. Ninguém se perpetua nos cargos. Exato. O tipo onde é que vai trabalhar? Para aquelas empresas. Para onde alocou aqueles milhões. Há alguns que me dizem, bom, ele tem mérito, ele conhece os assuntos, pode ir para lá trabalhar. Eu digo que um governante que deu dinheiro dos contribuintes para uma empresa em não sei quantos milhões não pode ir para lá trabalhar. Tu achas que não pode ir para aquela, mas pode ir para outra? Pode ir para uma que nunca tem tido relação com o Estado. Eu reparo, se tivesse aqui um funcionário na Prozis que decide centenas de milhões e ele saísse da Prozis e fosse trabalhar para alguém que comprava cenas, que a Prozis comprava cenas, eu ficava com uma cabeça de caraças. Acredito que sim. Ficava, eu dizia, eu fui roubado. Miguel, e agora... Eu dizia, e tu dizia, não, é inocente, eu dizia, eu fui roubado. Claro, porque sentias essa suspeita. Mas é legítimo, não é? Então porquê é que não sentimos em relação a estes políticos? Eu sinto. Agora os outros. Mas porquê é que a lei não muda? A lei não muda porque os portugueses não querem. Então, portanto, depois não se podem queixar. Eu também acho que não. Eu estou de acordo contigo. Ou seja, eu deixei de viver em Portugal por alguma razão.